Você que abriu diz amém. Você que não abriu diz não tem. Ô cambá de cara de pau. Ainda vou dar o nome da equipe que está aí do lado esquerdo. Marcos 6, versículo 32 diz assim: e foram só num barco para um lugar. Você está dormindo. E foram sós num barco para um lugar. E a multidão viu-os partir. E muitos o conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm. E começou a ensinar-lhes muita coisa. E como o dia foi-se muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede a multidão para que eles vão aos campos e aldeias circunvizinhanças e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, Jesus, porém respondendo lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer a eles? E ele disse: quantos pães tendes? Ide e vejam. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sob a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para o que pusessem diante deles. E repartiu 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram 5.000. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Ó Deus, muito obrigado pela sua santa e gloriosa palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez ao longo do ano conosco. Ó Deus, mas no dia de hoje, nos use, Deus, como voz profética no meio da sua geração. Que hoje seja um dia sem igual, um dia único, um dia extraordinário na sua casa. E se você crê, dá um glória a Deus e renda a salva de palmas para o Senhor Jesus. Há algum tempo eu estou estudando esse texto, justamente para esse culto. E ao longo da vida, às vezes a gente passa algum tipo de dificuldade e a gente começa a aprender que há certas vantagens em não ter o suficiente. Era uma condição extrema que faltava comida, ninguém conseguia se alimentar. E ao longo da minha vida e da sua, a gente vai descobrir com a maturidade que existem algumas vantagens em não ter o suficiente. Sabe por quê? Porque quando você não tem o suficiente, você começa a agradecer pelo que realmente é importante, pela boa amizade, pela amizade que realmente vale, pela comida que você tem no prato. Eu vou falar por mim, quando eu namorava com a pastora Juliana, cansei de comer na casa dela, porque quando eu abri a porta não tinha comida direito. Ou eu comia ou meu irmão, eu ia para casa dela, comia e levava lanchinho para casa. Aí hoje ela se deu bem, olha aí. Mas eu descobri a dar valor para um prato de comida. Será que toda vez que você bota um prato de comida na sua frente, você dá valor para isso? Eu descobri com a vida em Deus, quando a gente não tinha o suficiente, queria fazer um monte de coisa, a dar valor para esse momento, a dar valor pelas oportunidades que Deus me dá, a dar valor por tudo aquilo que para você pode parecer pequeno, mas para mim é muito grande. A dar valor para cada alma que se converte. Sabe por quê? Porque é no tempo de escassez que você aprende a moldar o seu caráter. É no tempo de escassez que você aprende o que realmente é importante na sua vida. Será que você dá valor aos seus pais que eles merecem? Eu vou melhorar. Será que você quer filhos iguais a você? Porque o mesmo valor, eu estou declarando para você, porque o mesmo valor que você dá para os seus pais, o seu filho vai dar para você. Porque não pensa que a vida é diferente, não, a vida é sempre igual. Será que você dá valor para isso? E aí, lembrando ainda de quando pequeno, eu lembro que quando eu era bem menorzinho, a gente saía às vezes para passear,
E dentro do carro, a gente tinha condição financeira tão boa, né? Durante algum tempo. E dentro do carro não tinha som. E aí eu e meu irmão cantando atrás, dançando. A gente era pequenininho, cabia, né? E aí posso falar, eu descobri que as coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida são as coisas que nós aprendemos ao longo do caminho. São as coisas que nós aprendemos, não quando a gente chega. Eu sei que você ora pelo seu destino, eu sei que você ora pelo seu sonho, mas escute, o que vai te ensinar e o que vai valer a pena são as coisas que você aprende ao longo desse caminho, ao longo dessa trajetória. O que vai valer a pena na sua vida são as coisas que você tem aprendido e tem crescido ao longo dessa trajetória. Fala assim, ao longo do caminho. Eu aprendi que as coisas que eu aprendi ao longo do caminho até chegar a esse momento, que hoje é muito fácil. Você olhar e falar assim, poxa, pastor Bruno, pastora Juliana, a igreja está cheia de jovens. O ministério, graças a Deus, da igreja está crescendo a cada dia. Graças a Deus, as coisas têm funcionado bem. E é mole para você falar. Mas posso dizer, o que nos faz dar valor para hoje, é tudo aquilo que a gente aprendeu no caminho até hoje. O que faz a gente dar valor para essa posição de hoje, é a trajetória ao longo do caminho, de 12 anos de convertido. Eu e a pastora Juliana estamos há quase 10 anos já com o pastor Érico e o pastor Fábio. Né? Sei que você aguenta. Mas é isso que faz valer a pena. As pessoas falam assim, poxa, mas o pastor Bruno, o pastor Juliana tem tanta liberdade. É claro que tem que ter tanta liberdade, são 10 anos, irmão. Conhece meus defeitos, nossos problemas, nosso cabelo de jirico. Jirico. São as coisas que você vai aprender ao longo do caminho que te vão dar a certeza de hoje. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Raquel e Jacó estão a caminho de Efratá. Raquel dá a luz a uma criança na carroça. Vou falar assim para você entender. Quando ela dá a luz, ela olha para essa criança e fala assim, ó, você vai chamar Benoni, filho da minha dor. Jacó pega essa criança e fala assim, nada disso. Você vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha aliança. Olha a importância de algo que aconteceu ao meio do caminho. Isso que aconteceu ao meio do caminho fez reproduzir após isso quase todos os reis de Israel, porque por Benjamim vieram vários reis. Por algo que aconteceu ao meio do caminho e por uma declaração de um pai que aconteceu ao longo do caminho, quase todos os reis de Israel vieram por Benjamim. Deixa eu te falar, onde você vai chegar é muito importante. Mas o que vai te fazer chegar ao seu sonho é tudo aquilo que você se posiciona e tudo aquilo que você aprendeu ao longo do caminho. A verdade é que o nosso Deus é um Deus processual, anote. Enquanto você caminha com Ele, Ele se revela a você. Nosso Deus é um Deus de processos. Toda vez que você vai na caminhada, Ele se revela. Toda vez que você anda, Ele se revela. Toda vez que você continua caminhando, Ele se revela. Você lembra os dois discípulos a caminho de Emaús? Eles andavam com Jesus. Jesus caminhava com eles. Eles iam falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a respeito das coisas que tinham acontecido com Jesus. No meio do caminho eles encontram um estranho. Esse estranho era Jesus, mas os olhos deles, a minha Bíblia e a sua, que não tinham sido abertos. Diz a minha Bíblia e a sua que Jesus começa a conversar com eles, se eles conhecerem a Jesus. E aí Jesus começa a se revelar para eles, não em pessoa, mas no Antigo Testamento, falando, mas por que vocês estão preocupados? Vou conjecturar para você entender. Mas por que vocês estão tão aflitos? Não falaram, o Velho Testamento todo não falou a respeito das coisas que iriam acontecer? Por que vocês estão tão desesperados? Por que vocês estão tão comentando as coisas? Não foi o Velho Testamento todo que falou a respeito disso? Eles pegam Jesus, vão andando, chegam à casa, sentam com Jesus. Sentam com Jesus para comer.
E aí, a minha Bíblia só diz assim, que Jesus pegou o pão, tomou ele. A minha Bíblia sua diz que Jesus abençoou o pão. Não é isso, pastora? E a minha Bíblia sua diz que Jesus parte o pão. Repete comigo. Jesus toma o pão. Jesus abençoa o pão. E Jesus parte o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E aí diz a minha Bíblia a sua, que um olha para o outro, Jesus já não estava mais lá. E eles falam assim, ó: porventura os nossos corações não queimavam enquanto falávamos com ele ao longo do caminho? Será que se tivessem dado valor ao longo do caminho, não tinham visto que era Jesus? A minha pergunta para você primeiro essa noite é: será que você tem dado valor ao caminho que você tem percorrido? Ou será que você está fazendo as coisas de qualquer jeito? Não é o lugar que você quer chegar que é importante. Não é o que você tem orado que é importante. Não é os seus sonhos que são importantes. O que vai fazer um diferencial na sua vida são todas as coisas que você tem aprendido ao longo do caminho. São todas as coisas que você tem se posicionar ao longo do caminho, porque ao longo do caminho tem tempestade, tem tribulação, tem guerra. Tem gente falando de você. Porque quando você chega, as coisas dão uma acalmada. Mas é ao longo do caminho que você se posiciona. Abra comigo em Isaías 40, versículo 31. O problema é que a gente fica tão ansioso para as coisas que tem que acontecer, para os nossos sonhos, que você está esquecendo de dar valor porque você está vivendo hoje. Olha para mim, Isaías 40, 31, mas olha para mim. Você está esquecendo de dar valor porque você está vivendo hoje. Você está esquecendo que você tem que dar valor para tudo que você está vivendo hoje. Jesus está falando para você hoje: espera. O problema é que a gente tem cabeça de cocô a tal ponto de querer olhar para a gente lá na frente e esquecer de viver hoje. Não vamos chegar nunca lá na frente, irmão. Isaías 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas, subirão com asas como, correrão e não se, caminharão e não se fatigarão. Jesus está falando para a gente assim: ó, você vai continuar caminhando? Você vai esperar em mim em vez de ficar conflitando comigo porque você não recebeu ainda alguma coisa? Você vai ficar brigando comigo porque eu não te dei algo? Aí eu estou dizendo, se você calar a boca, se você ficar de bico calado, eu vou derramar essa promessa sobre você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se, caminharão e não se fatigarão. Quando você tenta fazer as coisas pelas suas próprias pernas, você se cansa. Quando você tenta fazer as coisas no seu próprio braço, você se cansa. As pessoas perguntam assim para mim, pastora Juliana: eu não sei como é que vocês aguentam. Porque é muito jovem, os meninos são muito problemáticos, tem tudo cabeça de cocô. Não, mas é verdade. Fazer o quê? Não posso mentir? Aí eu falo: é porque a gente espera no Senhor. Então a gente trabalha e não se cansa. A gente aprendeu a fazer as coisas, esperar as coisas no tempo de Deus. Você tem vovô ainda, vovó? Você tem? Você já parou para conversar com seu avô? Já? Se não parou, para. Se você não tem avô, vem no pai da pastora Érica, diácono Carlos. Aí você vai falar com ele assim: tio Carlinhos, pode falar que eu falei. Tio Carlinhos, me conta um pouco de onde você chegou. Aí ele fala assim: não, filho, deixa eu te contar toda a minha trajetória. Sabe por quê? Porque ele, como uma pessoa madura, uma pessoa idosa, aprendeu a dar mais valor para as coisas que ele aprendeu ao longo do caminho do que para onde ele chegou. Já reparou que coroa é assim? A pessoa mais velha, ela dá valor para cada passo, cada ato dela.
Escreva. A experiência ensina a paciência. A paciência gera esperança. E a esperança nunca traz confusão. A experiência ensina a paciência gera esperança, e a esperança não traz confusão. Não confunda experiência com idade. Tem um monte de coroa, um monte de gente mais velha aí que não tem nada para te oferecer. Tem um monte de gente mais velha, de 40, 50, 60 anos, que desgraçou a vida dele. Se você escutar um pouco do que ele fez com ele, você vai fazer igualzinho, vai desgraçar a sua vida também. Não tem onde cair duro, não tem família, sabe por quê? Meninas do Brasil. Se você tem 17, 18, 20 anos, você está andando com um cara de 35, 40 e só quer fazer sacanagem com você. Eu vou melhor para você entender. Ele só quer te levar para um motel, transar com você. Vou melhor para você entender. Se quer prova de amor, manda botar uma aliança no seu dedo, porque sexo não é prova de amor. Isso é outro nome, é sacanagem o nome disso. E aí, olhando para a vida de Jesus, a gente volta no início do texto. Abre lá. Marcos 6. Versículo de número 32. E diz assim: e foram sós num barco para um lugar? Escute, somente líderes exponenciais conseguem levar pessoas para o deserto. Tem que ser um ótimo líder para levar alguém para o deserto. Você pode ser um líder bunda suja e vai levar gente para comer fora para o Outback. Mas para levar alguém para o deserto, tem que ser muito bom. Eu vou melhorar a história e vou contar um pouco da história dessa igreja. No dia que nos reuníamos, éramos 11. Irmão, ninguém tinha R$1 no bolso. Isso é uma verdade mesmo. Na casa de pastor Fábio, pastora Érica, a gente sentou, definimos vir para a igreja, abrir a igreja. E como? Posso falar? É preciso ser um líder exponencial para conduzir pessoas pelo deserto. Ninguém acompanha líder bunda suja e sem caráter pelo deserto. Ele vai ficar sozinho. Ninguém acompanha. Para dar a mão para alguém e falar assim: ó, nós vamos passar pelo vale, mas aqui eu vou na frente, o vale vai acabar. Nós vamos passar pela guerra, mas aqui eu vou na frente, mas vai acabar. E aí eu aprendo que com Jesus era diferente. Jesus tinha capacidade de conduzir pessoas para onde Ele quer que Ele ia. E isso deixava o judeu irritado, porque no Jesus não convivia só com um tipo de pessoas, religiões diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes, falas diferentes, idades diferentes, homens, mulheres, todos paravam para escutar Jesus, e isso deixava o judeu irritado. E aí eu me estresso, porque hoje em dia a pregação está fácil, porque você entra pelas portas da igreja, aqui graças a Deus não é assim não. Você entra pelas portas da igreja, e a primeira coisa que as pessoas falam: mas você vai ser abençoado, filho. Você entra pelas portas da igreja: não, mas Deus vai te fazer prosperar. Aí você entra para a igreja, fica aí iludido com um monte de coisa que te contaram. Deixa eu te falar, você vai entrar por essas portas, Deus está falando para você: você vai sofrer perseguição, você vai ter problema, você vai ter tribulação, você vai ter que abandonar às vezes sua parentela. Eu quero ver seguir esse evangelho de perseguição e morte. Seguir o evangelho que vivemos hoje é muito fácil. Eu quero ver ir com Jesus para o deserto, Ele falar comigo no deserto. É melhor do que o diabo no paraíso. Hoje em dia os pastores falam:
Siga-me, tudo vai te fazer bem, vai acontecer tudo de bom na sua vida. Siga-me, e água fresca vai sair da sua fonte. Jesus falava, toma sua cruz e me segue. Deixa seu pai e sua mãe e me segue. Eu acho que tem uma coisa que está diferente. Posso falar? Se depender da gente para pregar um evangelho fácil, para você se converter, você está arrebentado, irmão, que você vai ficar no inferno. Se depender da gente para pregar um evangelho de liberalidade, você está arrebentado. Sabe por quê? Eu todo dia boto a minha cabeça no travesseiro e faço, Senhor, mesmo com meus erros, com meus problemas, com meus pecados, e a pastora Juliana, nós temos feito aquilo que o Senhor tem declinado para a gente. Afinal de contas, que líder te levaria ao cemitério? Jesus. Jesus leva o povo ao cemitério e grita, Lázaro, sai para fora. Que líder que passando por um caminho, alguém toca a orla da sua veste, esse alguém é curado, que líder? Jesus era o tipo do líder que onde ele chegava, algo acontecia. A minha pergunta para você, discípulo de Jesus, onde você tem chegado, algo tem acontecido, você é chacota igual os seus amigos do mundo? Será que você é crente dentro da igreja e é mundano fora dela? Sabe por quê? Deixa eu te contar, o peso sobre você é maior do que eles, porque você conhece a palavra. Se Jesus falou não entra, não entra. Jesus falou não entra, não entra. Você não é qualquer um. A pergunta é, você já seguiu Jesus a um lugar de desolação e perguntou, Senhor, o que eu estou passando é de Deus ou o diabo que colocou? Porque, irmão, tem hora que você está passando por um vento tão forte, tão forte, tão forte. Débora que gosta de vento. Vento tão forte, tão forte, tão forte. Débora gosta muito de vento. Débora, quando se converteu, só chegava perto da gente e falava assim, não, estou num vento. É que ela era o vento, irmão. Não eram as pessoas que eram, ela era o vento, era o Satanás que tinha que sair dela. E era verdade, né? Líder da célula do amor. Está multiplicando. Né? De amor não tem nada, irmão. É profético só, é só profetizar. Líder da célula do amor, grossa toda a vida. Vem pra cá para roubar as mães, para levar para a célula. Vai pro cu dos outros, roubar a gente para a célula. Coisa feia. Se você tem, aqui, agora é sério, se você tem mãe, pai, endemoniado, leva para Débora. Pastor, olha lá o Kleber lá, pode ficar, você é o líder, o problema é seu. Departamento da família. Irmãos, vou falar de verdade. Quando você chega em casa, seu pai começa a gritar, ele está manifestado ou não? Tá, viu? Apresenta para Débora e para o Kleber, para eles fazerem o desencapetamento. Vamos ter trabalho, cara. Ter trabalho. Tá? Veio de graça pro culto. Nem tinha te visto, você que se manifestou. Tem lugar aqui para você. Mas é verdade. Se você tem um pai que precisa de Jesus, uma mãe que precisa de Jesus, apresenta a eles. Eles têm sido bênção. O culto quinta-feira na igreja tem sido bênção. Em nome de Jesus. Já fiz a propaganda depois do meu Miguel. A verdade é que a gente passa por determinadas situações que a gente fala assim, mas Senhor, está ventando, será que é diabo? Será que é Deus? Porque às vezes você não tem, né? Foi forte. Será que você, tem horas que você não tem nem esse discernimento? Será que é o diabo que está me atacando ou se Deus está me levando para o deserto? Qual é a prova? Posso falar? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Romanos 8, 28 diz assim. Romanos 8, 28. Diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu. Deixa eu te falar, não importa se foi Deus que botou na prova, não importa que foi o diabo que te colocou na prova, deixa eu te falar, você tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas foi o diabo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Pô, mas foi Deus, eu estou na prova, todas as coisas cooperam, irmão. Não importa. A gente fica se perguntando muita coisa. Bota esse versículo no coração, está na prova, grita ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Para de ficar se perguntando. Mas é assim hoje. A minha Bíblia diz, e a sua, que quanto mais perto de Deus, mais perseguido você vai ser. É por isso que você entra na igreja, se converte, o diabo se levanta. É lógico que ele vai querer se levantar com um amigo. Você era amigo dele, andava com ele. Depois a gente corta. Cansou de beijar a pombagira? Cansou de tomar cerveja com Zé Pilintra? Posso falar? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inferno se levanta. Quanto mais você tem sido eficaz, mais o inferno vai contra você. É isso que você tem que aprender. Quanto melhor você está se tornando, mais o diabo vai te atacar. O diabo não vai atacar gente frouxa, não, irmão. O diabo vai atacar a gente que está sem fazer nada, não. Ele quer atacar um que derruba um monte. Pastor, que isso? Isso não é palavra, não. Olha aqui, escreva. Quanto mais perto do meu destino, mais o inferno vai me atacar. Quanto mais perto... Oi? Quanto mais perto do meu destino, mais o inferno vai me atacar. Olha bem no olho do irmão que está do seu lado e diz assim para ele: as pessoas vão te abandonar, as pessoas vão te caluniar, as pessoas vão mentir para você, elas vão ferir os seus sentimentos, mas não se preocupe, porque Jesus está com você. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma glória a Deus? Olha de novo e fala: você vai ficar bem. Olha para ela e grita: eu ficarei bem. Fala: eu ficarei bem. Explode para o céu essa noite: eu ficarei bem. Eu ainda volto. Não precisa ir embora, não. Sabe qual é o problema meu e seu? O problema do crente hoje? Que o pastor Bruno estava falando aqui, que a trajetória que importa, é a trajetória que vai nos forjar, é a trajetória que vai fazer eu e você um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Mas o problema é que você está percorrendo a sua trajetória, vivendo a vida de oba-oba. Você está fazendo a sua trajetória só uma passagem, achando que pode levar de qualquer jeito, pode fazer de qualquer forma, porque o importante é você chegar aonde você quer alcançar. Eu vou te dizer, se você não levar a sua trajetória a sério, se você não levar o caminho que você está percorrendo a sério, você nunca vai alcançar seus objetivos. Você nunca vai chegar onde Deus quer te colocar. Se você não aprender durante o percurso, durante o caminho, a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, a transformar o seu caráter, a sua vida, você não vai chegar aonde Deus quer te colocar. Mas você acha o quê? Ah, não, pastora, mas eu sou novo, e eu vou indo, vou levando. Vai deixando o vento te levar para ver onde você vai parar. Deus está chamando uma geração madura, responsável, em santidade. E não é só em santidade quando está aos pés do Senhor, é estar em santidade durante toda a trajetória, durante todo o caminho.
tem que ser separado para Deus, tem que mudar o seu caráter, tem que mudar suas vestes. Durante toda a trajetória. Não adianta você achar, não, eu estou indo. Eu vou tropeçando aqui, tropeçando ali, aos trancos e barrancos. Deus não entrega nada na mão de ninguém que seja irresponsável. Que vai fazer das promessas dele, das bênçãos dele, um pano de bunda. Essa é a verdade. Desculpa, pastora, eu falei bunda. Depois vocês falam que a unção veio de mim, olha aí, ó. Mas essa é a verdade. Se Jesus voltar hoje, você vai com ele? Se Jesus voltar hoje e olhar a sua trajetória até o dia de hoje, você vai com ele? A palavra de Deus diz que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Então para de ficar levando a sua vida de qualquer forma. Porque se Jesus voltar hoje, você não sabe se vai ou fica. Porque você está levando a trajetória de qualquer jeito. Está levando a sua vida de qualquer jeito. Está levando a sua vida em santidade de qualquer jeito. Você ora de qualquer jeito, jejua de qualquer jeito, busca a Deus de qualquer jeito. E você vai ficar de qualquer jeito. Vamos ao texto. A verdade é que naquela situação, a gente tinha duas questões. Os discípulos vão a Jesus e falam assim: aqui Jesus, deixa eu contar um negócio. Já está tarde, o povo está com fome. Despede eles. E Jesus fala assim: ué, o que você tem aí, o que vocês têm? Aí eles falam: 5 pães. Os discípulos eram as pessoas mais velhas, os sábios. Eles sabiam que um problema existia, escute, mas não tinham a matéria para resolver o problema. Escute o que eu vou falar. Os discípulos eram os sábios, as pessoas que andavam com Jesus. As pessoas estavam recebendo alimento fresco mais perto. Eles sabiam que o problema existia, o povo está com fome. Eles tinham essa maturidade, mas não tinham a matéria para resolver o problema do povo. E a gente tinha uma criança com 2 pães, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Ela tinha a matéria, mas não tinha a maturidade e o posicionamento para resolver o problema. Escreva. Deus nos faz trabalhar juntos gerencialmente. Você pode ter os bens, mas não terá a plataforma. Ou terá a plataforma, mas não vai ter os bens. Porque o nome disso é igreja. Nós somos interdependentes. Nós nascemos para trabalhar juntos, cooperando uns com os outros. Você nunca vai ter todo o necessário para realizar algo. Pastor, sério? Vou dar um exemplo bíblico. Era uma vez uma criança chamada Samuel, que estava na casa de Eli. Profeta, ungido de Deus, já no final de vida, ou não ouvindo Deus falar. Um dia Samuel acordado, Samuel, ele vai até Eli e fala: aqui, o que o senhor quer? Não te chamei não, Samuel. Deus responde a Samuel de novo, diz: Samuel, e ele vai até Eli e diz: Eli, o que você quer? Ele fala: não. Na terceira vez Eli acorda e fala assim: opa, calma aí, Deus está falando com ele. Ele vira para Samuel e fala: Samuel, quando você escutar a voz, diz assim: eis-me aqui. Samuel ouvia Deus, mas não sabia que era Deus. Eli já não escutava e não conhecia de Deus,
não escutava mais Deus, mas sabia que era Deus que falava com Samuel. Escute. É quando duas gerações se ligam que o propósito de Deus é realizado na terra. É quando duas gerações se unem para o mesmo propósito que ele é realizado. Enquanto a igreja não entender isso, a igreja vai entrar em colapso. Porque o mais velho briga com o jovem briga com o velho. O mais velho vira para o jovem e fala assim: eu não concordo com nada que vocês fazem. E nós falamos para ele: mas eu não concordo com a sua maneira de pensar. Enquanto perdemos tempo discutindo, deixamos de alimentar a multidão. Enquanto perdemos tempo entrando em colapso, brigando por vaidade, a multidão morre de fome lá fora. O que é mais importante, a sua vaidade ou alimentar quem tem fome? E o texto fala sobre multidão. E hoje aqui nós temos uma multidão de gente, amém? Difícil até de contar quantos são, mas a palavra diz que eles contaram, tinham aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A Bíblia nos relata um número, amém? A Bíblia nos relata o número dessa multidão, amém? E o que eu tenho para te dizer é, muita gente critica, fala, são números, o Conexão é gerado em números, em números, em números, em números. Deixa eu te dizer, isso é a mente de gente egoísta. A mente egoísta pensa em números. Uma mente de Cristo pensa, são almas, são almas, são almas, são almas, são almas. Que assim como Jesus se compadeceu dessas almas, glória a Deus. Que assim como Jesus, a palavra diz que Jesus se compadeceu quando viu aquela multidão. Assim tem que arder o nosso coração, cheio de compaixão. Compaixão pela multidão, compaixão pelas almas. Então, quando alguém chegar aos seus ouvidos, líderes, e falar, mas não são números e números, como eu ouvi essa semana de alguns, que algumas pessoas vinham reclamar e não entendiam o porquê de números, o porquê das metas, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê da meta. Cadê a meta? Está escrito onde? Vira trazer. O porquê da meta. Estava escrito na palavra, meu irmão. Jesus deu o número da multidão. Se o número não importasse, não estava na palavra. Mas esse número aqui não é para contar, para criar algazarra, para criar inveja no coração do irmão. É para mostrar que Jesus estava compadecido dessa grande multidão. Que Jesus estava com o coração doendo de ver aquele povo. Mesmo Jesus no momento dele de dor, no momento dele de luto. Porque ele tinha perdido um amigo, o João Batista tinha morrido. E essa notícia chegou aos ouvidos de Jesus nesse momento. No momento do milagre. E ele vê a multidão, e mesmo assim, Jesus, ele olha o povo e se compadece e fala, não, não, não. Primeiro o povo, primeiro as almas que estão sedentas de amor, que estão sedentas da palavra, que estão sedentas de salvação, de libertação, de cura. Amém. Temos que ter os nossos olhos voltados para Deus. Assim como Jesus tinha. Então, querido, tira todo o egoísmo da sua mente. Tira todo o egoísmo dos seus olhos. Quando alguém falar de número, falar de meta, falar de alguma coisa, é para alcançar vidas. Porque muitas estão morrendo lá fora. Muitas não têm a oportunidade que você tem aqui hoje, está sentado nessa cadeira, de estar ouvindo a palavra, de estar ouvindo a pregação do evangelho. Muitos dos seus amigos estão morrendo lá fora, na prostituição, nas drogas, na bebida. São almas para Jesus. Se compadeça dessas almas e vá atrás dela. Faz o ID de Jesus. Vá atrás dessas almas. Vá atrás dessas pessoas. Porque Jesus está voltando. Esses discípulos vão atrás de Jesus e fala, mas você quer que a gente vá comprar uns pãezinhos na venda da esquina? Pra você entender. Aí Jesus fala, não, olha aí, o que você tem aí? Olha bem no olho do irmão que está do seu lado, olha no olho dele e fala assim, para de procurar o que você precisa fora
Porque o que você precisa está sempre dentro da casa. Tudo aquilo que Deus precisa que você faça perto de você. Tudo aquilo que Deus para de ir no mundo. Para de ter essa mente de cocô de lá fora. Sabe por quê? Porque tudo que Deus precisa te fazer para crescer está do seu lado, está dentro da casa. A queixada do jumento estava perto. A farinha dentro da panela estava perto. O azeite estava dentro da casa. As panelas estavam na vizinhança. Tudo que você precisa em Deus está do seu lado e perto de você. Para de procurar fora. A verdade, olha no olho do irmão, está assim: você está sendo esticado? Você está na zona de conforto? A verdade é que existem pessoas aqui que foram intimidados pelo diabo. E foram intimidados porque quando olharam a multidão, quando olharam os problemas, fizeram como esses discípulos que andavam com Jesus e falaram assim: mas mestre, eu não tenho o suficiente. Escute o que eu vou falar essa noite. Isso serve para a sua vida toda. Líderes, às vezes chega um momento da vida de vocês que vocês estão dando gabinete, estão dando discipulado, e vocês vão olhar para a pessoa e vai falar para Deus e falar: mas o que eu vou aconselhar, porque eu não tenho o suficiente. O milagre só vai acontecer na sua vida quando você entender que você não tem o suficiente. O milagre na sua vida só vai acontecer quando você entender de uma vez por todas que aquilo que você tem não é suficiente. Você não ora o suficiente, você não lê o suficiente, você não é espiritual o suficiente, você não tem caráter suficiente. Quando você entender que você não tem o suficiente, Deus está falando: já que você passou a entender que você não tem o suficiente, você vai se virar para mim. E quando você se virar para mim, o que era insuficiente eu torno suficiente. O que não era possível eu torno possível. O que era doença eu torno milagre. Existem jovens que não se tornam líderes, e líderes que se frustram, porque eles começam a pensar que não tem o suficiente. Porque olhar hoje eu, pastor Juliano, alguns líderes, pastor Érico, pastor Fábio, é você olhar e falar assim: eu nunca vou alcançar esse estágio. Só com essa cabecinha que você tem hoje, você nunca vai alcançar. Porque para alcançar determinado tipo de estágio, você tem que entender que você não tem o suficiente. Você nunca vai pregar o suficiente. Você nunca vai ser santo o suficiente. Você nunca vai estudar o suficiente. Deus nunca vai falar com você o suficiente. Porque é na insuficiência que Deus te torna o suficiente. Deus vai te ensinar a pegar o que é nada e transformar em milagre. E é verdade que Ele pediu para eles sentarem de 50 em 50, de 100 em 100. E a paz, eu falei com a pastora Juliana, coordenar gente com fome é muito difícil, né? Irmão, imagina coordenar você com fome. Imagina a Leide. Sangue de Jesus. Você imagina coordenar essa galera que eu tenho com fome. Não junta não, irmão, nem cavacatus. Sabe o que Deus está ensinando a gente? Você quer escrever? Escreve. Deus não é um Deus que age na baderna. Deus não é um Deus que age sem ordem. Deus não é um Deus que age sem decência. E escute, Deus não vai agir no seu desespero. É quando você sentar a sua bunda na cadeira para escutar que Ele vai fazer o milagre. Quando você estiver gritando, Ele está parado. E quando você gritar calamidade, não aguento mais, Deus está, o problema é seu, não mexe um fio. Quando você calar a sua boca, Deus vai falar: agora aprendeu ordem decente, agora eu falo. E aí Jesus fala: mas o que vocês têm em mãos? Temos 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aí Jesus fala assim: eu quero aqui em cima Ana, Leide, Sâmara e Gabi.
Uma de cada lado. Eu quero que você entenda isso. Segura aqui. Fica aqui. Um só. Não é para comer não. Segura. Dá um para Ana. Fica lá na ponta. Fica uma aqui. Fica uma aqui, uma aqui, uma aqui. Para você ver, tá? Chega lá para cá. Aí Jesus está falando assim. A minha Bíblia e a sua diz assim, que Jesus tomou o pão, Jesus abençoou o pão e Jesus... Sabe o que Jesus está falando com você essa noite? Que o seu ato de orar, você vai até crescer. Que o seu ato de se prostrar a Deus e ler a Bíblia, você vai até crescer. Pega o pão. Mas a multiplicação é para poucos. Você só é multiplicado quando você é partido. E para ser partido, tem que fazer assim, ó. Meu pai está doente, eu estou morrendo, Jesus. Eu estou sendo partido, Pai. Eu não estou aguentando mais, não. Aí Jesus está falando, está quieto, eu estou partindo. Está quieto, eu estou partindo. E se eu estou partindo, eu estou multiplicando. Você quer ser multiplicado? Deixa Deus te partir. Porque com você Deus vai fazer igual, vai pegar o pão. Ele vai abençoar. Você vai crescer, irmão. Mas para você multiplicar líderes de céu, líderes de equipe, Jesus tem que te partir. Jesus tem que te partir. Jesus tem que te partir. E Jesus está falando essa coisa para você, quanto mais partido, mais multidão eu dou. Quanto mais partido, mais multidão eu dou. Quanto mais partido, mais multidão eu dou. Será que você tem coragem de abrir mão dos seus sonhos? Será que você tem coragem de falar, mas Senhor, minha família não é convertida? Será que você tem coragem de abrir mão das coisas que você quer viver em prol de ser partido? Será que você tem coragem de abrir mão da sua cabeça mesquinha, de ser partido por Deus para ser dado à multidão? Jesus está falando com você essa noite. Ele vai te pegar. Ele vai te abençoar. Mas para te multiplicar, Ele tem que te... Será que você tem coragem de ver coisas que você acha errado dentro de casa? E abrir mão e ficar quieto e falar, Senhor, me parte. Senhor, cumpre o seu propósito em mim. Será que você tem coragem de ser partido, de abrir mão da sua própria vida, em prol de ser partido para a multidão toda? Se você não está sendo, é porque você não tem coragem, não, irmão. Para terminar, é isso que Jesus vai fazer com você essa noite. Ele vai te pegar. Ele tomou você, está aqui dentro, amém? Ele vai te abençoar, porque você entrou por essas portas, você foi abençoado até aqui. Mas para multiplicar, irmão, Jesus tem que te partir. Jesus tem que largar os seus achismos. Jesus tem que largar a sua cabeça de falar, eu não posso, eu não consigo. Você vai ter que abandonar os seus traumas. Você vai ter que se autocurar. Você vai ter que refletir sobre a sua própria vida, sabe por quê? Porque Deus está mais preocupado em te partir do que te abençoar. Deus está mais preocupado, líderes, em te partir para o povo, do que botar a mão sobre você e você ficar rodando no peão. Você ficar rodando no reteté e falar ali, Deus está mais preocupado em te partir, sabe por quê? Porque tem mais gente lá fora tendo que ser abençoado e alimentado do que gente aqui dentro. Sentar essa bunda na cadeira aí, igual você senta, vai te fazer crescer. Vim todo domingo, terças, quinta, sexta, vai te fazer ser abençoado. Mas ó, para ser partido e para ser multiplicado, só sendo partido. E se partido dói. Mas pastor, eu estou sendo partido.
Mas cada vez que você é partido, você grita de dor e não aguenta, e Deus para. Cada vez que você começa a ser partido, você começa a não aguentar, aí Deus fala, poxa, não está aguentando, vou ter que parar. É por isso que você não multiplica, é por isso que as coisas não vão na frente. Você pode estar crescendo, você pode ser um pregador, você pode ser um ótimo líder, mas não multiplica, porque não está deixando Deus te partir. Pode sentar, Deus. Pode sentar. Pode sentar até aqui em cima. A multiplicação está no que foi partido. Jesus partia e alimentava a multidão. Então eu estou te garantindo, quanto mais de Deus quebrantar, quanto mais de Deus te partir, mais Ele vai te levar para alimentar a multidão. Quanto mais Deus te pegar, quanto mais Ele te partir, quanto mais Ele te quebrantar, mais Ele vai te levar à multidão. Pastor, isso é muito sério. Posso falar? O tomar é bênção porque Deus te toma. O abençoar é bênção porque Deus te abençoa. E você vai crescer. Mas se você quer multiplicar, tem que deixar Deus te partir sem reclamar. É vento, é tribulação. Olhe para suas mãos. É entre o quebrantamento da vida, são nas suas decepções, no caos, nas pessoas que te abandonaram. É aí que está a sua multiplicação. Eu falei isso com a pastora hoje. Ela nem entendeu, né, o que eu estava falando. Eu falei isso para ela hoje. Ela citou um caso, e aí eu falei assim, mas as pessoas falam o que quer, vai surgir problemas novos. Aí eu falei, pastora, mas faz parte. Sabe por quê? Toda vez que me erguem, toda vez que me partem com calúnia e injúria, mais eu multiplico. Toda vez que falam de mim, mais eu multiplico. Posso falar? Continua falando, você está me ajudando. Quanto mais você me bota na boca do sapo, mais eu multiplico. Quanto mais seta você joga contra a minha vida, mais eu multiplico. Sabe por quê? Eu aprendi a calar minha boca. Porque a minha vontade é alimentar a multidão que está com fome. Não é brigar com Deus pelo que está acontecendo comigo. E os líderes estavam aqui na frente, partindo o pão. E a palavra diz exatamente isso. Jesus, ele pega o pão, pega o peixe e ele dá graças. Ele agradece a Deus. Ele reconhece a Deus que se tem o mínimo que tem, é porque Ele proveu. Porque foi Deus que deu. Mesmo sendo só 5 pães e 2 peixes, ele rende graças ao Senhor e fala, obrigada, está aqui. Eu estou te entregando, Deus, é teu, porque o Senhor que proveu. E quando ele parte o pão, ele entrega na mão dos discípulos. E os discípulos que alimentam a multidão. Jesus parte e entrega na mão dos discípulos. Está escrito na palavra. E os discípulos começam a partir e eles vão alimentando a multidão. E eu quero dizer que essa unção está sobre esse lugar hoje. Quando a gente colocar a mão sobre vocês, líderes, e orar, a gente vai estar partilhando com vocês aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Mas vocês vão alimentar a multidão. Vocês vão alimentar a multidão. Porque é através da vida de vocês que está todo mundo aqui. Das suas orações, da busca de vocês, dos convidados, das perturbações. É convite, é convite, é convite. Chama, 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 chama. Mas eu tô dizendo para vocês, abrindo esse parêntese para os líderes. Quando colocarmos sobre vocês as nossas mãos e dar graças, porque é do Pai. A unção vem de Deus. Vamos dar graças a Deus. Obrigada, Senhor. E impor a mão sobre vocês, vocês vão alimentar a multidão. Uma multidão que está faminta, sedenta,
sedenta de Deus. Às vezes elas nem sabem que estão necessitadas de Deus, mas estão necessitadas de amor, de carinho, de compreensão, que o mundo não pode dar. Que o mundo lá fora é passageira, toda a diversão, é passageiro todo desejo que a carne nos traz. Mas é uma vida diante de Deus que vai nos levar para a eternidade. É uma vida reta diante de Deus, de buscas, que vai nos levar à eternidade. Porque o que temos que reconhecer é que sem Deus não podemos fazer milagre algum. Porque temos que reconhecer que sem Deus não chegamos a lugar algum. Porque se Jesus não estivesse ali e dado graças a Deus, se o próprio Jesus não fosse Deus, aquela multidão continuaria com fome. Aquela multidão continuaria passando necessidade. Mas nosso Jesus se colocou à disposição do Pai para alimentar a multidão, para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos, amém? Que através de Jesus Cristo, da dor que Ele passou naquela cruz, levou sobre aquela cruz todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele se colocou a dispor do Pai para alimentar uma multidão que estava perdida sem Deus. Uma multidão que estava perdida, fora dos caminhos, porque não tinha Jesus. E Jesus foi o primeiro a ser partido. Quando Ele foi para a cruz do Calvário, Ele foi o primeiro a ser partido por nós. Ele foi moído, Ele foi martido, Ele sentiu dores. Ele se moeu, partiu, picou em pedacinhos, tudinho, não ficou nada, não restou nada, nem sangue, nem nada. Por mim, por você. Jesus foi o nosso grande milagre. A obra da cruz foi o nosso grande milagre. E às vezes esquecemos de render graças a quem nós devemos toda a graça, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Vivemos uma vida leviana, confundimos uma liberdade em Cristo com libertinagem. Confundimos uma vida livre em Cristo Jesus com uma vida fácil e levamos a nossa trajetória de vida em busca apenas do milagre momentâneo, apenas em busca daquilo que nós queremos, do que nós achamos, do que nós precisamos, do nosso imediatismo e esquecemos de dar graças ao dono de toda a obra. Isso tudo é dele. Se estamos de pé aqui hoje respirando, se você está aí sentado ouvindo essa palavra, porque Ele assim permitiu. Porque assim Ele quis. E eu declaro em nome de Jesus, que quem quiser se colocar na posição, também vai alimentar muitas multidões. Porque isso aqui é muito pequeno, para o que Deus quer fazer. O Rio de Janeiro é muito grande, o Brasil é muito grande. O mundo todo é muito grande e tem muita gente necessitada de Cristo. E Deus está buscando pessoas, jovens, adultos, idosos, seja quem for, com uma vida diante de Deus. Porque a salvação, Ele nos deu de graça, amém? Foi pela graça de Deus somos salvos. É um favor que nós não merecíamos. E Ele nos salvou. Ele é um presente que Deus nos deu, amém? É um presente que Jesus nos deu, a salvação. Mas para seguir a trajetória com Cristo, tem que carregar a cruz. A palavra diz em Mateus 16, 27. Vamos abrir lá. Cadê minha Bíblia? Mateus 16. A partir do 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A salvação foi de graça, mas seguir a Deus, seguir a Cristo tem um preço. Seguir a Cristo tem um preço. É você tomar sua cruz, é você ir atrás, é você seguir os seus passos, é você nessa trajetória mudar a sua vida, mudar a sua maneira de pensar, buscar por cura, buscar libertação, mas buscar verdadeiramente um caráter transformado em Cristo Jesus. É mudar a sua mente, é mudar a sua maneira de pensar, é introduzir dentro de você a cultura do reino de Deus. É nessa trajetória que tem que fazer tudo isso. É seguindo a Jesus. É pegando a cruz e indo. E buscando. Porque a salvação é de graça. Mas para conquistar o reino de Deus é necessário esforço. Não é de graça. Por isso que Deus fala aqui, ó, Jesus fala assim, ó. Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Conforme o seu esforço. Conforme aquilo que você busca. Conforme aquilo que você vai atrás. Conforme o seu posicionamento em buscar uma vida com Cristo verdadeiramente, em uma mudança de vida. É até as vestes brancas, não é só aqui no culto da unção. É até as vestes brancas no mundo espiritual, limpo, alvo como a neve, buscando a santidade de Cristo, refletindo uma vida com Cristo. Não adianta vestir branco hoje e ir lá fora e sujar a tua veste toda de imundície, de prostituição, de avareza, de injúrias, de mentiras. Você tem que vencer essas coisas todas para conquistar o reino de Deus. Salvo você pode até estar, mas não quer dizer que você vai reinar com Cristo. Porque o reino é para aqueles que se esforçam, que buscam, que correm atrás, que pega a cruz, que sente o peso e segue Jesus e muda de vida. E você hoje entrou por essas portas e está tendo a oportunidade de mudar a sua vida. De mudar a sua história, de mudar a sua trajetória. Eu não sei de onde você veio, aonde você mora, com quem você anda. Mas Deus está dando a oportunidade de você mudar a sua trajetória. Pegar a cruz e seguir a Jesus. E falar, não Senhor, não estou satisfeito só com a salvação. Eu quero mais de Ti, eu quero buscar o reino de Deus. Eu quero uma vida contigo, eu quero uma vida em santidade. Eu quero ter a certeza no meu coração que se Cristo voltar hoje, eu vou com Ele. Vai ficando de pé. Essa noite é noite de multiplicação, você crê nisso? É noite de Deus te ungir de maneira sobrenatural. E aí eu queria, olha aqui pra mim, você que está aqui na frente, chegasse dois passinhos para trás. Você entendeu o que vai acontecer aqui hoje.